Bom, e aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtam esse vídeo porque afinal é de graça, não custa nada. Se você gostar muito desse vídeo, no final compartilha com um amigo, com um parente seu. E, o mais importante, deixa um comentário aqui embaixo que é sempre legal. E bom, esse daqui é o fone Blitzwolf BW-HP0. Um nome muito estranho para um produto muito bom, de ótima qualidade e um preço muito acessível. Esse fone de ouvido, quanto mais eu tenho usado ele, mais eu gosto dele e mais eu tenho me impressionado. E ele é um ótimo exemplo de que um produto barato pode ser bom. Bom, e a coisa que mais me chamou a atenção neste fone, depois que eu tirei da caixa, claro, porque ela veio bem amassada, uma caixinha bem fajuta, foi o design dele. Porque ele tem um design muito simples, ele é bem minimalista, ele é todo preto, fosco, com apenas alguns detalhes em prata nas laterais. E o que me deixou muito chateado foi que na caixa só vem o fone. Ele não tem uma case e nem uma bolsinha. E eu gosto do fato de ele ser muito leve, ele só pesa 240 gramas e ele é aquele tipo de fone over the ear que ele cobre toda a sua orelha. Ele não é igual ao meu JBL, por exemplo, que fica, eu vou mostrar pra vocês, tipo esse, que esse daqui ele fica em cima da sua orelha, a orelha não fica dentro. Chega depois de uma meia hora, uma hora de uso, já começa a doer muito a orelha. E eu tenho um outro também, o Super Lux, que é o que eu comprei para substituir esse, que ele cobre toda a orelha, mas ele não tem uma boa vedação e chega uma hora que ele começa a doer o osso aqui de trás da orelha. E esse daqui eu já fiz o teste por mais de uma hora com ele no ouvido e ele não me machucou em nenhum momento. Ele fica exatamente em cima da orelha e tem uma ótima vedação. E apesar de ele ser todo em plástico, ele tem uma ótima construção, ele tem um ótimo acabamento e ele me parece ser muito resistente nas tiradas e colocadas na orelha, sabe? Diferente do meu JBL, que eu já tive um que quebrou e eu conheço pelo menos duas pessoas que tinham esse mesmo modelo e quebrou. Todos no mesmo lugar, nessa parte aqui, ó. Então esse daqui é um fone que você tem que tomar muito cuidado para pôr na orelha, porque a qualquer momento ele pode quebrar. Esse aqui me parece ser mais resistente. Não sei, vamos ver, né? E essa alça aqui de cima, apesar de não parecer, ela é muito confortável. Ela é de plástico rígido aqui em cima, mas aqui embaixo ela é toda acolchoada, a parte que vai na cabeça. E ela é bonita porque ela faz parte de todo o plástico desde aqui da lateral em cima, então ele parece uma coisa só, mas ele é macio e confortável, ele não machuca a cabeça aqui. Claro que se você tem uma cabeça grande tipo eu e deixar o fone no mínimo, ele vai esmagar a sua cabeça aqui e vai doer, mas aí se eu ajusto, ele não prensa a minha cabeça e não machuca também. E ele fica bem fixo nas orelhas, na cabeça, não solta e ele é muito bem vedado. Antes mesmo de eu ligar ele e já colocar no ouvido, eu já sinto que o cancelamento de ruído passivo que ele tem me bloqueia. Sei lá, de 100% dos ruídos, eu acho que eu consigo escutar só 20%, 10% talvez. Por exemplo, o barulho da minha luz eu já não estou escutando mais. E talvez eu esteja falando um pouco alto, sendo que agora já são 1h50 da manhã, né? Bom, a única coisa que eu não gostei de cara assim foi o fato dessa borrachinha da proteção da orelha não ser substituível. Por quê? Pode acontecer de ficar igual o JBL, com a borrachinha toda ferrada e aí eventualmente eu ficar com o fone, sei lá, bagunçado, feio aqui. Mas pensando pelo lado bom, essa borrachinha dele aqui me parece ser muito resistente, parece ser de boa qualidade. Então acredito eu que não vá estragar igual a do JBL, sabe? Espero que não. Um ponto muito positivo que eu gostei nesse fone é a forma que ele se fecha. Ele é retrátil, né? E ele fecha de uma maneira muito simples. Ele simplesmente dobra as perninhas e não importa a ordem que você faz. Ele vai fechar e vai ficar bem pequenininho. Diferente do meu JBL, que ele só fecha para um lado, então você não pode forçar para o outro, porque senão quebra. Isso é um ponto que eu achei bem legal.
E apesar de esse fone ele ser um fone Bluetooth, ele tem a opção de você usar um cabo de 3,5 milímetros nele, para caso a sua bateria acabe, o que eu acho muito difícil, porque ele tem uma bateria de 400 mAh e dura aproximadamente 18 horas de música no volume máximo, e eu não acho que você deveria escutar 18 horas de música no volume máximo, porque senão você vai ficar surdo, né? E também porque o som dele é muito bom. Além de ser alto, o que não é o primordial nesse caso, porque ele tem uma ótima qualidade, ele tem um som bem equilibrado, ele não tem os graves igual do JBL, porque o JBL tem muito grave. E de vez em quando até me enche um pouco o saco, assim, muito grave, sabe? Tipo, me distrai um pouco os graves desse fone. E esse daqui ele tem os graves e os médios bem presentes, é um som bem equilibrado, eu gostei bastante dele. E por causa da boa qualidade de som e da vibração que a espuma cria no seu ouvido, eu acho que uns 40% de volume você já consegue ouvir tranquilamente um som sem escutar o ambiente externo, caso você esteja no trabalho ou na sua casa. Para carregar esse fone aqui é muito simples, você pega o seu cabo micro USB que veio na caixa, pluga nele, pluga na bundinha do carregador lá e tá tudo certo, vai carregar. Eu acho que poderia ser USB-C, porque eles poderiam ter acoplado o USB-C carregamento mais o cabo de escutar ao invés tradicional de fone de ouvido, mas tá tudo bem, funciona e ok, não tem nenhum ponto negativo contra isso. Ele também tem microfone que é super usável. E para você fazer uma ligação, para você conversar no WhatsApp, funciona tranquilamente. Para você dar comandos de voz para Siri também, super ok. Mas se você de repente precisar gravar alguma coisa, por exemplo um áudio para um vídeo, algo que você precise de mais qualidade, aí ele não funciona porque o som fica meio abafado mesmo. Mas para todas as outras funções do dia a dia super funciona. E um ponto que me chamou muita atenção nesse fone de ouvido é que ele conecta com até 2 dispositivos simultaneamente e você consegue alternar entre um dispositivo e outro. Então no momento que eu pauso, por exemplo, no iPad e dou play no iPhone, eu escuto o que está no iPhone. Quando eu dou pause no iPhone e volto para o iPad, eu escuto o que está no iPad. Eu achei muito legal, porque ele funciona perfeitamente. Tem, sei lá, um mínimo de delay, algo que, sabe, nem incomoda nada. E, logo que você liga o fone, ele já se conecta aos 2 dispositivos de uma vez, sem problemas de conexão. Eu achei muito bom mesmo, muito legal. E como eu disse, a qualidade de som dele não deixa nada devendo para fones de algumas marcas mais famosas. Eu sinceramente não testei todos os fones no mesmo patamar de preço desse. Esse aqui eu ainda não falei, mas ele custa acho que $28 e alguma coisa. Vou deixar o link na descrição para caso você se interesse, vai lá dar uma olhada. Então acho que nessa faixa de preço ele é um ótimo fone mesmo, assim. E eu acho que para a maioria das pessoas ele vai servir perfeitamente, sabe? E para finalizar agora, vamos falar sobre os botões. Ele tem 3 botões apenas: o de desligar, o de volume mais e o de volume menos. O botão de desligar ele é mais fundo do que o de volume mais e o de volume menos, que é justamente para quando ele está na sua orelha, você não ter dificuldade de achar ele aqui atrás. Então você passa o dedo e você sabe que o do meio, que é mais fundo, é o de desligar. Então fica bem fácil de você se localizar só com o dedo aqui na parte de trás, né? Vale ressaltar aqui que os botões não funcionam quando o fone está desligado, conectado no cabo. Isso é uma coisa que eles poderiam ter resolvido com um cabo que tem um botão de volume mais e menos, porque quando você está no cabo, você não consegue abaixar e aumentar volume no seu celular. E as funções dos botões são as funções meio que padrões de fones. Se você der um clique no botão de volume mais, ele vai aumentar o volume. Se você der um clique no botão de volume menos, ele abaixa o volume. Se você segurar o botão de volume mais, ele passa para a música da frente. Se você segurar o de volume menos, ele volta para a música anterior. O botão de volume menos, ele tem uma outra função caso você esteja usando o microfone. Por exemplo, se você estiver numa ligação e segurar o botão de volume menos, ele vai mutar o seu microfone. E ele te dá um aviso sonoro avisando que o seu microfone está silenciado.
E por último, o botão de liga e desliga, ele tem algumas funções e eu tive alguns problemas com isso. Quando você segura por uns 4 segundos mais ou menos, o seu fone desliga. Se você segura de novo por 4 segundos, o seu fone liga. Se você segura mais ou menos por uns 2 segundos, você ativa a sua assistente pessoal. No caso do iPhone, a Siri. Até aí tudo bem, sem problemas, tudo ótimo. Então, mas o problema mesmo tá na função 2 cliques, que em algum momento deveria alternar de dispositivos, né, quando você está conectado com 2 dispositivos. E em algum momento ele deveria fazer uma ligação para a última pessoa que você ligou. Só que no momento em que eu estou usando o fone, escutando alguma música e de repente queria trocar para o iPad e dou 2 cliques, na maioria das vezes ele ligou para a última pessoa. Então isso é um incômodo. De repente, se você apertar sem querer 2 vezes, você vai ligar para a última pessoa e às vezes, sei lá. Então esse foi o único problema realmente que eu tive com ele. Agora, das outras funções todas funcionam super bem. Mas aí é só tomar cuidado para não apertar 2 vezes o botão de desligar, né? Eu já apertei, liguei sem querer para alguém. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que falar, porque às vezes pode ser um ponto negativo, sei lá, de repente se você quiser comprar esse fone, né? Tipo, eu não acho que é um ponto tão negativo a ponto de eu não recomendar esse fone para vocês, porque realmente ele tem muito mais positivos do que negativo. Bom, e no final das contas, é um fone que eu super recomendo. Eu sinceramente nunca tinha pensado em comprar um fone sem fio antes, a não ser os AirPods. Mas a Banggood me sugeriu alguns produtos para eu fazer review e esse me interessou bastante. E por incrível que pareça, eu acho que eu fiz uma ótima escolha, porque isso aqui é um ótimo fone com um ótimo preço e eu só fiquei triste que não veio case para ele. Fora isso, ó, supimpa. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link na descrição para caso você se interesse, e caso você tenha alguma dúvida sobre algo que eu não falei aqui, por favor, deixe nos comentários que se eu souber eu vou responder. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.